Zélio Fernandino de Moraes, quando incorporado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele explicava que as 7 linhas de Umbanda eram como você olhar para um prisma aonde passa uma energia de cor branca, uma luz, digamos assim, né, de cor branca, e assim que ela passa pelo prisma, ela irradia em 7 cores diferentes. Então, quando o Pai Zélio, por exemplo, ele falava dessas 7 linhas, ele nunca definiu como 7 orixás, ele nunca definiu como 7 divindades especificamente. Ele tinha essa relação para poder explicar que era como se fosse a própria luz que vem de Deus, uma luz, digamos assim, branca, e que ela se irradiava a partir desse prisma em 7 formas, em 7 cores diferentes. Não é que necessariamente é a luz que se irradia do prisma, mas isso era uma analogia que ele trazia para nos mostrar uma relação onde existia uma unidade e nesta unidade existe, a partir dela, uma multiplicidade da própria unidade, aonde em cada uma dessas multiplicações trazem-se características ímpares que formam em si, todas elas, a unidade. Conseguem já começar a compreender essa história? Ou seja, as 7 linhas de Umbanda, ela é em si, em primeiro lugar, que a gente tem que entender, indiferentemente da forma com que cada um interpreta, uma manifestação de Deus. A própria manifestação dele em si, que fundamenta não só a religião de Umbanda, mas em si toda a criação que a gente conhece de forma cétupla. Tudo na vida tem 7 formas de se manifestar. Inclusive, até mesmo se você for estudar gemologia, por exemplo, gemologia, para quem não sabe, é estudo de pedras, né? Pedras, rochas, minérios, entre outras coisas. Existem 7 tipos básicos de formação de minérios. Existem 7 cores do arco-íris, existem 7 dias da semana. Existem muitas outras coisas que a gente entraria aqui no mistério cétuplo ou do mistério do número 7, para exemplificar e fortalecer mais a relação das 7 linhas de Umbanda. A gente chegou a citar na aula passada as 7 virtudes principais, 7 temores de Deus, e por aí vai. Tem, até mesmo em outras religiões, a gente vê essa manifestação cétupla sendo utilizada largamente. Tudo tem origem em Deus. Tudo na criação, você, eu, todas as coisas, tudo aquilo que vocês veem aqui atrás de mim, que fundamentam esse altar, tudo que está com vocês nesse momento, todos os elementos que você tem de uma origem natural, mesmo não natural, que derivou de alguma coisa que em si a sua base, o seu elemento principal, fundamentador, é natural, vem da natureza. Seja o silício que você usa na placa do teu computador, no teu relógio, do seu celular, seja o pingentinho que você tem, seja a madeira da tua cadeira, seja o tecido que foi feito a partir do algodão, por exemplo, tudo isso que tem em si uma base, uma origem, que nós encontramos na natureza, tem início, tem origem, tem base, criação em Deus. Tudo nasce a partir de Deus. Deus cria todas as coisas inicialmente em seu íntimo. O íntimo de Deus é criador e gerador de tudo e todos, porque tudo existe dentro dele. E o que nós temos hoje aqui, que nós vemos, até mesmo no universo palpável, a gente consegue pegar as coisas, é manifestação do exterior do divino criador. Ou seja, Deus cria tudo inicialmente em seu íntimo, como seu próprio desejo e vontade divina manifestado de criar, de manifestar a si mesmo em múltiplas formas, e que a partir de então, em seu íntimo, onde tudo existe, ele exterioriza, ele passa para o lado de fora dele mesmo, estendendo até mesmo o próprio Criador, um lado interno e externo de si. Esse lado externo do Criador é o que nós nominamos como criação. Então, tudo aquilo que está, digamos assim, do lado de fora do íntimo de Deus é a sua criação. Tudo que está do lado de dentro do íntimo de Deus é aquilo que está sendo criado ou que já é criado em seu íntimo, no seu interior, de forma divina. Deus em si, para manifestar a sua criação, para manifestar do lado exterior de si, tudo aquilo que ele, através da sua vontade suprema,
manifestou intimamente, ele exterioriza inicialmente a si mesmo através das suas qualidades inerentes, vivas e divinas, exteriorizadas individualmente, e que essas, a partir de si, darão e dão sustentação à criação. Ou seja, no íntimo de Deus, tudo o que a gente vê já existe. Para que ela possa existir do lado de fora, Deus exterioriza, em primeiro lugar, a si mesmo de forma parcial, ou pelo menos podemos dizer de forma individualizada, as suas próprias qualidades, aquilo que são coisas que o definem, inclusive, como o Criador. Cada uma dessas exteriorizações, que a gente chama assim, são em si divindades. Elas não são o próprio Criador por si só, mas elas fazem parte, elas são inerentes a ele, ou seja, ela não se desliga do Criador, ela existe na criação justamente porque ele existe. E tudo existe justamente porque o Criador existe. Porque se caso ele não existisse, nada existiria. Talvez nem o nada conseguiria existir. Então, quando a gente fala dessa relação, a divindade ela é uma manifestação do divino Criador em sua exteriorização do seu íntimo, sendo em si a manifestação de uma das suas qualidades. Então, quando a gente fala da divindade unigênita da fé, a manifestação da fé em si, que deriva do próprio Criador, que vai muito mais além do que a crença, muito mais além do que a religião, muito, muito mais além. É a própria manifestação do magnetismo vivo divino que abarca toda a criação da base e sustentação e que gera, inclusive, o espaço para que tudo exista. Esta divindade manifestada na criação, que tem por função da base e sustentação formar tudo aquilo que existe, que nós chamamos de a divindade unigênita da fé, original da fé, na Umbanda a gente chama de Oxalá. Assim como a manifestação do divino Criador exteriorizada de si, que tem por qualidade principal ordenar a tudo e a todos de forma com que tudo o que exista tenha uma determinada ordem, posição, ciclo, sincronia, aonde a gente identifica, por exemplo, na ciência, a ligação das células feitas de forma ordenada, formando tecidos, formando outros objetos, pedras, por exemplo, ervas, aonde a gente vê, inclusive, na própria tabela periódica, elementos que são comuns em pedras, também são comuns em ervas, também são comuns em águas, também são comuns em nós, seres humanos. Em quantidades diferentes, dando assim formas diferentes. Tudo o que existe tem uma ordem certa para existir e para dar uma certa origem. Tudo isso existe através de uma manifestação de Deus, da sua vontade, em que teve uma ordem certa para acontecer, em que precisou fazer com que todos esses elementos fossem magneticamente atraentes, aonde eles se agregaram, que já é uma outra divindade, aonde eles se estabilizaram, que também já é outra divindade, e por aí vai. Essas manifestações do Divino Criador sustentam tudo aquilo que a gente conhece, inclusive você, irmãozinho e irmãzinha que está assistindo essa aula. As manifestações originais de Deus, nós chamamos, ou diferenciamos, em 7 irradiações vivas e divinas. A irradiação original viva e divina da fé, a irradiação original viva e divina do amor, a irradiação viva e divina do conhecimento e da expansão, a irradiação viva e divina da justiça e do equilíbrio, a irradiação viva e divina da lei, da ordem, a irradiação viva e divina da evolução e da estabilidade, e a irradiação viva e divina da geração e da vida. 7 irradiações vivas e divinas manifestadas na criação como divindades primordiais originadas em Deus, que são em si a sua própria manifestação da vontade divina. Isso são as 7 linhas de Umbanda.